A Marcela ficou com dó de mim sozinha aqui, por isso que ela veio. Então vamos começar a aula de hoje. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Já estou gravando a aula para quem não apareceu por aqui. E hoje a gente vai falar sobre podcast. Vamos começar a discutir sobre podcast. Então eu vou capturar a tela. A nossa segunda aula então vai ser sobre introdução a podcast. E a gente vai falar sobre 3 assuntos rápidos. É coisa simples. A gente vai falar primeiro, definir o que é podcast. Depois, os tipos de podcast que podem existir. E, finalmente, equipamentos e ferramentas que podem ser utilizados para a produção de podcast. Então, vamos ao primeiro, que é a definição do que é podcast. Assim como na TV, o rádio e o jornal, o podcast é uma mídia de transmissão de informações. Porém, a origem da mídia podcast é muito recente, ainda está em processo de crescimento. Até hoje a gente pode dizer que é muito recente, porque o grande público ainda não está acostumado com esse tipo de mídia. Vocês podem ver um gráfico aí, esse gráfico ele vai só até 2018, eu tinha um outro até 2020 que eu usei no ano passado, mas ele era mais feinho, esse daí está mais com uma cara bonitinha. Vocês podem observar que existe um crescimento exponencial da mídia podcast acontecendo ao longo dos anos. E depois, quando veio a pandemia, as pessoas correram para achar novas formas de se distrair em casa, né, sem ter que sair. Aí que o podcast cresceu mesmo. Existem 2 explicações que a gente pode considerar para a mídia podcast. A explicação mais simples é a seguinte: podcast é um programa de rádio. A diferença primordial é o que é um conteúdo sob demanda. Ou seja, no programa de rádio, quando você liga o rádio, você está ouvindo aquele programa lá, você não pode escolher o programa que você quer. Igual na televisão, né? Nos canais abertos. Já o podcast, você faz o uso de uma mídia de áudio, mas você pode escolher o que você quer, ou seja, sob demanda. Você pode ouvir o que quiser na hora que bem entender. Basta acessar e clicar o play ou baixar o episódio. Agora, tem uma explicação mais completa. O podcast é um conteúdo de mídia, geralmente áudio, transmitido via RSS. E RSS é um protocolo de internet para distribuição de informações, para fazer broadcasting, ou seja, para distribuir a informação. Você pode usar agregadores como iTunes, Zpod para PC, BuyOnDPod, PodStore para Android, WeCast, o nativo podcasts do iOS. Existe uma infinidade de aplicativos para você poder acessar os podcasts em todas as plataformas. E eles são chamados, esses aplicativos, de agregadores de podcast. Qual o programa de divisão que vamos usar? O Audacity, que é o mais utilizado no mundo inteiro e que também é gratuito e open source, né? Então vamos para a segunda parte. Quem tiver algum outro programa com mais facilidade pode usar. Pode, mas a ideia é justamente você conhecer o Audacity para você aumentar o seu leque de possibilidades, aumentar o seu universo, Cauã, entendeu? Cada um terá seu próprio podcast? Não. A turma do 3º ano vai ter um podcast dela, onde cada aluno vai ter um episódio desse podcast. O grupo é no máximo de quantos mesmo, Marco? Acho que a gente conversou sobre 2 ou 3 no máximo. Diga. Esse negócio do podcast, eu vou poder escolher qualquer conteúdo que eu quiser mesmo? Tipo... Sim. É interessante e tal, pai. A responsabilidade a respeito do conteúdo e o formato sobre como você vai apresentar esse conteúdo é toda sua. Inclusive, o nosso próximo item aqui é apresentar para vocês os diversos formatos que podem existir, tá? E vocês podem seguir um desses formatos que eu vou apresentar ou podem criar um totalmente novo, misturando formatos, tá? Então, agora a gente vai falar sobre tipos de podcast. O primeiro tipo é o podcast de notícias, tá? O podcast de notícias, eu trouxe alguns exemplos para vocês, como Foro de Teresina, Durma com Essa, A Terra é Redonda.
Desses 3, na época que eu fiz esses exemplos, eu seguia todos os 3. Hoje em dia, o Durma com Essa eu já não sigo. Tá? Hoje em dia, eu substituí o Durma com Essa por um podcast muito mais interessante, que eu considero muito bom, que é chamado de Medo e Delírio em Brasília. Ele junta notícia com humor, tá? Porque ele sacaneia muito, muito os poderosos, os caras que estão lá em Brasília. Por isso que ele se chama Medo e Delírio em Brasília. Ele é uma comédia muito engraçada, eu recomendo para vocês. Então, qual que é a definição? Um ou vários jornalistas apresentam as últimas notícias, geralmente com programas roteirizados e que trazem análises mais aprofundadas sobre os fatos. Ok? Narrativo solo. Nós temos 3 aqui opções muito legais. História Preta, Antes que eu me esqueça e o Amarelo. O Amarelo, vocês sabem, tem a ver com o Emicida. O podcast dele tem a ver diretamente com o Disco Amarelo, com o documentário Amarelo que saiu na Netflix. Tá? É muito legal. O Antes que eu me esqueça, ele me surpreende principalmente pela forma como ele é editado. Ele é maravilhosamente bem editado. Muito bom. E História Preta nem se fala, né? Não tem nem como dizer por que ele tem a importância que ele tem. Então, como que é o narrativo solo? Um apresentador conta histórias, ficcionais ou não, geralmente girando em torno de um mesmo tema. Um outro tipo de podcast é o tipo documentário, que ele também é narrativo, mas ele tem algumas coisas diferentes. Temos aqui 3 opções para vocês: o Negra Voz, o Epidemia e o Escafandro. Um podcast narrativo documentário, ele é uma contação de histórias reais que geralmente utilizam áudios reais para ilustrar. A questão de você utilizar áudios reais é que torna ele um formato mais de documentário. Entrevista é um outro tipo. É um programa que tem um entrevistado principal a cada episódio. Lado B do Rio é assim, Ideias Negras é assim, e o Maria Vai com as Outras também é assim. Tá? Esses 3 podcasts eles são claramente militantes de causas muito importantes. O primeiro é a causa da política popular, o segundo, a questão de valorização das ideias negras, e o terceiro, a questão de empoderamento feminino. E, finalmente, ficção e humor. Estou colocando aqui 3 opções. Primeiro, Respondendo em Voz Alta, O Informe do Almanac e O Homem que Mordeu o Cão, que por sinal é português, mas é muito legal. O Respondendo em Voz Alta, ele está parado no momento. Parado não, na verdade ele está funcionando, mas ele só está funcionando para quem usa Spotify. Ele saiu dos agregadores normais de podcast. Assim como vários outros saíram também. O Spotify, ele contratou um monte de gente, um monte de podcast. É meio que ele comprou os podcasts por 1 ano e você só consegue ouvir ele dentro do Spotify. Tá? Então são histórias para divertir a audiência. Vamos voltar para vocês então. Eu imagino que deve ter muita gente aí falando sobre os seus formatos. Ô, Marco. Oi. Por curiosidade, tipo, podcast no estilo do YouTube, por exemplo, que tem um vídeo da conversa, também é considerado um podcast? Sim, mas aí você vai pegar o áudio e colocar dentro de um agregador de podcast. O vídeo você pode aproveitar para fazer um vídeo, não é? Para o YouTube. São 2 coisas distintas, são 2 mídias diferentes, não é, Pedro? Não, sim, é porque tipo, tem muito podcast. Pelo menos a maioria dos podcasts que eu via, eles eram mais em vídeo do que só em áudio. Eles eram mais em vídeo do que em áudio. Tipo, por exemplo, continuava sendo uma conversa com a mesma temática do podcast, só que gravada, sabe? Tipo, todo mundo dentro de uma sala, conversando, alguma coisa assim. Isso é mesa redonda. Igual a Juliana falou, é tipo flow. Isso é um formato de podcast muito... aliás, foi o primeiro que eu apresentei dos tipos todos aqui, né? Então, esse é um dos tipos de podcast mais, como se diz, mais populares no Brasil. Você fazer uma mesa redonda
e discutir um assunto, discutir as últimas notícias, esse tipo de coisa. Todo mundo aqui já ouve podcast ou tem gente que nunca ouviu um podcast? A aula de hoje, a atividade de hoje é justamente para quem nunca ouviu podcast. Eu nunca ouvi. Então, Ana, você vai poder pesquisar alguns podcasts, porque a atividade de hoje consiste justamente em você dizer para mim qual que é o seu podcast favorito. Então você vai ter que correr para achar um. Eu ouço podcast o tempo inteiro, tá? O tempo todo. Porque se ficar em muito silêncio, eu acabo dormindo. Eu sento para trabalhar no computador, se não tiver barulho, eu fico com muito sono. Então eu coloco podcast para ouvir e eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu trabalho no computador e ao mesmo tempo consigo entender e prestar atenção naquilo que está sendo dito. Podcast é interessante porque você pode usar varrendo a casa, lavando louça, cuidando das calopsitas. Então você pode usar podcast para muita coisa. Marcela disse que faz quase tudo ouvindo podcast. Flow é o único que eu vejo. Muito bem. Tem muita coisa melhor por aí, viu, Leonardo? PeeWeeCast é muito bom. O Podpah tá legal de um tempo para cá. Isso eu não conheço. A temática do Flow é massa? Pois é, esse eu não sigo, não conheço, não sigo outros. O arquivo que eu mandei de qual o podcast favorito nosso, eu falei do Podpah. Inclusive, dei várias citações ali pra você ver. Ah, legal. Vou dar uma espiada no Podpah. Vamos ver que Hoje em dia é muito difícil a gente entrar no YouTube e não ver um podcast. E o Flow que popularizou mais no YouTube. Esse meio de gravar, fazer ao vivo. Sim. Inclusive, Mael, foi a ligação pro Podpah ter tanto sucesso que ele tem hoje. Certo. Pedro. Ele gerencia outros podcasts também. Ah, entendi. O Flow, ele deu início nos outros projetos que hoje em dia, estão fazendo sucesso também. Tá, entendi. É um hub de vários podcasts juntos, né? Tipo o B9, por exemplo. B9 isso. Também é a mesma coisa. Então, nós temos então uma junção de mídias aí. Porque, por exemplo, o Flow ele é transmitido, eu não sei se é ao vivo ou é editado, mas ele é transmitido no YouTube. E pelo que vocês estão me falando, vocês estão considerando ele como podcast, porque ele provavelmente o áudio daquele programa, ele também é transmitido via agregador de podcast, é isso, Silvio? Ah, sim, ele tem no Spotify também. Perfeito, então é isso. Dá para você ouvir sem perder nada, mas também dá para você ver. Isso. O Flow, ele tem até um canal secundário, que é tipo assim, cortes do Flow, ele pega cortes do podcast de tal pessoa, por exemplo. Teve um músico que você queria ouvir o podcast dele, mas você não queria ouvir o podcast inteiro, você queria ouvir ele falando sobre uma história em específico. Aí você vai lá no corte e pega a parte que você quer e ouve ela. Entendi. Pode cortes aí também. Entendi. O Cauã falando aqui que é ao vivo, né? Muito bem. Metadata, eu não conheço metadata, Juliano. Professor, tu falou aí de ao vivo editado. O único podcast que eu acho que é editado é o Tourette-cast. Porque não tem como ele ser ao vivo. Ah, tá. Bom, os que eu ouço, quase todos são editados, tá? Inclusive, eu acho muito gostoso esse trabalho de edição, tanto de áudio como de vídeo. Eu gosto muito dessa história de você colocar trilha, colocar transições de um assunto para outro. É uma coisa que eu gosto bastante de fazer. É um que o Vitor do canal Metaforando apresenta. Ah, entendi. Tem um que eu gosto muito, que eu estava inclusive vendo agora mesmo, vocês devem conhecer, que é o Podcastinadores. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu estava agora ouvindo o episódio sobre WandaVision deles. Sim, é claro que você tem que ter uma massa de audiência grande, né, Silvio? Porque se o alcance do seu podcast ele consegue chegar a um público grande, você vai conseguir patrocinadores. A gente vai falar sobre isso, inclusive, nesse trimestre. Nós vamos atacar o assunto de financiamento, de patrocínio, esse tipo de coisa, tá? Metadata, muito bom. Depois eu vou pegar
Não sei se vocês sabem, quando encerra a aula, eu recebo no meu e-mail esse chat que vocês fazem aqui, todo em texto. Eu recebo um arquivo texto com esse chat. É bom que eu vou pegar ele depois, quando encerrar a aula, para poder coletar essas sugestões de vocês. Tem um podcast sobre música, para quem gosta de música, Discoteca Básica, tá? Excelente também. Muito bom. Discoteca Básica também é excelente. Bom, agora vamos para a terceira parte da aula. Voltamos aqui. Equipamentos e ferramentas. Para que a gente possa fazer gravação de áudio, você tem 3 opções. Uma é gravar no próprio celular, né? Uma outra seria gravar num gravador profissional, como esse aqui. E esses gravadores, eles aliam o profissionalismo do microfone, que é a terceira opção. Esse microfone estaria, por exemplo, ligado no computador, né, para capturar o áudio. O gravador, ele seria a melhor opção, porque ele tem uma qualidade superior, que talvez o celular não dê. Ao mesmo tempo, ele tem a possibilidade de você andar com ele. Você sai com o gravador e vai para onde você quiser para poder fazer a gravação, né? Então tem essa questão dele ter essa mobilidade, unindo a qualidade do microfone. Quando você quer gravar à distância, talvez seja o caso dos grupos que aqui estão, que vão se formar, as duplas ou trios que vão se formar, vão ter que fazer gravação à distância, que não vão poder se encontrar, não é mesmo? Então você pode usar o celular de novo, né? O cara grava um áudio do lado de lá, no WhatsApp mesmo, te manda, você baixa esse áudio do WhatsApp, utiliza. O Zoom tem função para gravação também, você pode fazer, se for do tipo mesa redonda de conversa, por exemplo, vocês podem entrar todos no Zoom para poder fazer a gravação síncrona, e essa gravação depois pode ser feito download, e um outro software específico chamado de Zencastr, tá? Áudio de WhatsApp também é uma opção. Para editar, eu coloco 3 opções aqui: o Audacity, o Ardor e o Soundtrap. O Audacity é um software freeware desktop muito bom. O Soundtrap, ele é um software que ele foi incluído dentro do Anchor. Hoje em dia ele está dentro do ambiente Anchor, do Spotify. O Ardor também é um editor de áudio, mas eu não conheço ele a fundo, tá? Eu sei que ele existe e é um bom software de edição também. Agora, para hospedar, eu só coloquei uma opção aqui, mas existem outras, tá? A questão é que hoje em dia, hospedagem gratuita, só o Spotify tá permitindo você fazer. Os outros tipos de hospedagem sempre são pagas. Tá? Pagamento anual, mensal, não importa, mas tem sempre a questão do pagamento aí. Já o Anchor, o que ele faz? Você pode gravar, editar e publicar direto nele. Inclusive, a gente vai ver um dia, das apostilas são só sobre Anchor. E o Anchor ele já publica direto no Spotify, mas também publica nos agregadores de podcast. Ou seja, você pode publicar para o mundo inteiro aquilo que você faz dentro do Anchor e hospeda no Spotify. A questão do Spotify tem uma pegadinha complicada aí. Que isso tem que deixar claro para vocês não se iludirem. No contrato de uso do Spotify e do Anchor, lá nas letrinhas miúdas diz o seguinte: quando você utiliza o Anchor e publica qualquer coisa usando o Anchor, os direitos autorais sobre aquilo que você publicou não é mais seu. Passa a ser da empresa Spotify. Tá? Então a gente tem que saber dessas pegadinhas que nos desiludem um pouco. Quer dizer, o Anchor é totalmente gratuito, mas na hora que você publica, aquele trabalho, aquele resultado do seu trabalho, não é mais seu. É deles. Isso é meio para deixar exclusivo, né? Pois é, mas esse é meio para roubar você também, né? É errado, mas eles fazem isso para ser exclusivo deles.
Ô, Marco, é um trabalho de graça. E vou falar para vocês, a escravidão terminou há um bom tempo já, né? Diga, alguém quer falar mais alguma coisa? tipo assim, o Anchor, ele pega o direito autoral do que é postado na plataforma dele. Mas tem algum retorno por isso? Tipo assim, eles pagam pro criador, mas aí ele não tem... Tipo, por exemplo, eu paguei, Não. mas você não pode postar em lugar nenhum. Ele não é YouTube. Ele não é YouTube. Você, claro, você pode continuar tendo o seu material, utilizando o seu material, mas eles também vão poder utilizar o material que é seu do jeito que eles quiserem. Eu Entendeu? poderia, por exemplo, postar no Anchor e se eu quisesse depois postar no YouTube ou não? Tipo, Poderia, mas os direitos autorais são deles e eles podem requerer isso em algum momento. Isso é um problema. o dinheiro, então, por exemplo, do AdSense, se eles quiserem requerir depois. Do AdSense do YouTube, né? Você chegou numa questão que eu não tinha nem pensado. Eu vou estudar mais um pouquinho sobre isso. Deixa eu anotar isso aqui, porque isso é uma questão importante. Porque se eles dizem lá que o material, os direitos autorais passam a ser deles, como é que faz se você estiver publicando no YouTube, né? Então, acho que De por quem isso é o que eles direito fazem quando você isso. publica no YouTube? Eu vou dar uma nisso e eu te falo depois, tá? Eu não tinha pensado nesse caminho aí. Se você postar primeiro no YouTube, é seu. Agora, se você postou primeiro no Anchor e depois no YouTube, aí vai ter um problema, né? Porque aí eles podem pegar o seu dinheiro. Não sei se essa questão da ordem de publicação vai te resguardar. Eu não sei. Eu acho que não, porque se tá lá no contrato que é da pessoa, a partir do momento que você assinou um contrato cedendo o direito autoral, não é mais seu. É igual aqueles negócios de, tipo, tem muito escritor, autor, que eles escrevem música, texto, filme, e aí eles vendem pra um autor fake, uma pessoa que só bota o nome dele na obra, mas a partir do momento que você vendeu sua obra e passou pro nome do autor, ele já não é mais seu. Então, tipo assim, se der um puta sucesso e a pessoa ganhar milhões, beleza, mas se falir também, você não tem nada a ver com isso, você só escreveu e vendeu. Mas aí se virar um sucesso, pode ser que você receba uma cartinha de um escritório de advogados em algum dia do Spotify te notificando, né? Falando assim, e o dinheiro? Bom, para você poder fazer edição de áudio, uma das partes mais divertidas é você trabalhar com música, com pedaços de música que você utiliza para fazer intervalos entre os assuntos dentro do podcast. E aqui eu coloquei uma infinidade de possibilidades de bancos de trilha que você pode utilizar, tá? Que são trilhas, muito deles são gratuitos. Tá? O Freesound, por exemplo, é um site que fornece bancos de trilha gratuitas. Mas as músicas são chatinhas, são sem graça. Gente, tem que pesquisar. Se você pesquisar, você vai achar coisa muito boa lá. Tá? Podcast também precisa de um tratamento visual. Por que tratamento visual? Porque você vai ter a capa do podcast e você vai ter a capa dos episódios também. Olha aí a disciplina do 2º ano de pintura e desenho digital sendo utilizada. Você pode usar para fazer a arte o próprio Krita, o Inkscape, ou o Canva, né? O Canva é bom porque ele é bem rapidinho para você montar esse tipo de coisa. Agora, todo podcast ele é distribuído através do protocolo RSS e de agregadores de podcast. Mas é sempre bom você pensar em ter um site para que aquele site seja a sua presença digital na internet, do seu podcast. Então você tem algumas possibilidades para poder montar o seu site. Adobe Spark, WordPress, Wix, Linktree, são algumas das opções que eu passo para vocês. Tá? Isso. Aqui tem as referências, muito bem. Volto para vocês para a gente discutir mais, continuar discutindo sobre isso. O que vocês acharam do material? Esse material é mais como é que eu vou dizer? É mais quase que um roteiro para iniciar uma discussão a respeito do assunto. Eu imagino que vocês já devem estar imaginando como é que vocês vão tratar o trabalho, a atividade que vocês vão ter que fazer, né? Eu vou
eu vou capturar mais uma vez para mostrar a atividade de hoje. Que já está aqui, claro, no Moodle. Aqui no Moodle, então, olha só, a atividade prática número 2 é: escolha o seu podcast favorito. O aluno deverá elaborar um texto apresentando o seu podcast favorito. Junto a essa apresentação, deverá ter uma justificativa para a escolha. E o prazo, 17/3, ou seja, na próxima aula, basicamente. Já vi que tem alguém que já postou aqui. Já postou o trabalho de hoje. É claro, quem já ouviu o podcast, já tem o seu podcast no seu cotidiano, vai fazer isso com o pé nas costas. Agora, esse trabalho, ele se refere principalmente a quem nunca ouviu o podcast. Eu acho que a Ana Cristina falou isso, né? Que ela nunca ouviu o podcast. O trabalho é justamente para que você tenha o incentivo de conhecer essa plataforma. Afinal, a ideia é que durante esse trimestre a gente aprenda a fazer podcast através da edição de áudio. Beleza? A Gabriela foi que postou, ela já começou a fazer o texto dela. Perguntas sobre a atividade de hoje. Alguém tem alguma dúvida? Não entendi, Gabriela. Eu disse que eu comecei a fazer o texto, eu não postei ainda. Ah, tá. Então foi outra pessoa que postou. Foi a Marcela? Foi. Fez a Marcela, né? Acho que foi ela que falou. Foi a Marcela, isso mesmo. O Silvio está falando que tem um canal chamado Elegante. Não conheço. Ah, você não sabe se ele chega a ser um podcast. Entenda, Silvio. Se o áudio é transmitido através de agregador RSS, ele é podcast. Se ele não é transmitido via agregador RSS, talvez ele não seja. Veja a definição no podcast. A tecnologia podcast está associada à questão de agregadores, de forma que a informação é distribuída pelo formato broadcasting, ou seja, transmitida para o mundo, né? Reflexão sobre filme, cultura pop, adoro esse tipo de podcast. Pode ser digitado no Word? Pode, claro que pode. Tranquilo.